E agora um alerta de saúde. Uma mãe resolveu usar as redes sociais para chamar a atenção das pessoas sobre o risco de receitas caseiras para tratar doenças. O filho dela quase morreu por causa de uma indicação na internet para tratar crise de tosse. Preste bastante atenção e entenda essa história e saiba em detalhes como se proteger das dicas sem comprovação científica na reportagem de Ana Paula Neves. Eu vou prestar bastante atenção porque eu já cometi esse erro e não sabia dos riscos que estava correndo. Acompanhe. O que esperar do comportamento de uma criança saudável? Energia de sobra. 6, 7, 8, 9, 10. Enzo é super ativo, fala bastante, corre pra lá e pra cá. Mas as doenças comuns nessa fase da infância também pegam o menino vez ou outra. Ele estava com uma tosse que acabou com a disposição para qualquer brincadeira. Ele estava apenas com resfriado, estava com o narizinho escorrendo e quando ele ia dormir começava uma crise de tosse por causa do congestionamento do catarro que estava no nariz. A mãe, Juliana, levou o filho à pediatra. Ela passou o xarope fisioterápico para ele tomar, que já é de costume dele, e inalação somente com soro, porque não tinha nada de sinusite, não tinha nada no pulmão, estava limpinho. Depois de 2 dias, nada de melhora. Aí ela foi para a internet ver o que as pessoas tinham a compartilhar sobre o assunto. Na internet dizia que quando as crianças estivessem com tosse, que poderia cortar a cebola e colocar no quarto próximo à criança, que resolveria. A informação ficou registrada na memória. Na noite seguinte, ela resolveu seguir a dica dos internautas. Pegou uma cebola média, tirou a casca e partiu em 4 pedaços. Levou o prato com a cebola cortada até o quarto e deixou no chão para que o menino inspirasse esse ar enquanto dormia. Deixei ela na parede, no final da cama, não coloquei nem próximo a ele. Depois que eu coloquei, não deu nem 5 minutos, se desencadeou para uma crise de tosse terrível. O tom é de conselho, sabe? Use uma cebola dividida ao meio para acabar com a tosse da criança, amasse uns dentes de alho e use uma espécie de pasta para acabar com a dor de ouvido da menina. Mas olha, apesar da boa intenção que a gente vê na internet com inúmeras dicas caseiras para resolver essas questões do dia a dia, o alerta é válido. As consequências do uso desses ingredientes, mesmo que naturais, podem ser muito graves para a saúde. Em menos de 5 minutos, em contato com o ar contaminado pelo cheiro da cebola, Enzo teve uma séria complicação respiratória. Ele estava puxando muito o ar, ele estava forçando muito para respirar, que até mesmo na garganta fazia um buraco da força que ele fazia e nas costelinhas dele, de tanto esforço que ele estava fazendo para respirar. E aí, automaticamente, rapidinho, os médicos já colocaram ele no oxigênio, já fizeram 3 inalações de resgate, uma injeção de adrenalina para ele voltar. Por causa do cansaço, o esforço físico, a saturação dele não subia. Eles resolveram transferir ele, a gente foi transferido de ambulância para um outro hospital, para ele ter um respaldo maior numa outra UTI. Que susto! Ficou 5 dias na UTI e 2 dias no quarto. Foi um quadro isolado, que só aconteceu uma vez, porque depois disso, que foi em agosto do ano passado, o Enzo não ficou mais doente. Ou seja, foi a cebola. Só foi a cebola. Levamos o caso do Enzo para um médico, diretor de uma instituição sem fins lucrativos, que confirma teses médicas com base em comprovações científicas. Ouça o que ele tem a dizer sobre essa receita para tosse com cebola. Em relação à cebola, ela é tóxica, porque aquele vapor ácido cheio de substâncias, se pega uma criança que está com os brônquios irritados, aquilo só vai piorar. Pode até desencadear uma crise asmática grave, uma parada respiratória, a criança pode ter bronquiolite, é a doença séria, ou ela tem até uma doença genética que você ainda não sabe. Já o mel, esse sim faz bem para quem está tossindo muito. É melhor do que qualquer xarope, garante o especialista. Há claras evidências que
mel para tosse em criança talvez seja uma das melhores opções terapêuticas. E a criança é muito sensível para essas drogas, pelos sedativos que se colocam dentro dos xaropes. Isso acaba fazendo mais mal do que bem para a criança. Então, melhor uma colherada de mel. Uma colheradinha de mel para a criança, lá, cada 4 horas e tal. A dica é boa, mas deve ser usada com cautela, já que a tosse é uma resposta do organismo a algum outro problema. O que cura mesmo é tratar a causa. Porque se for uma sinusite, tem que dar antibiótico. Se tiver um refluxo gastroesofágico, tem que dar antiácido, bloqueador ácido e reduzir o refluxo, mudar a dieta da criança. E assim sucessivamente. Se for asma, ela está com broncoespasmo, coitadinho. O brônquio está lá, né, se contraindo todo, né, por sensibilidade a substâncias químicas. Aí você vem e põe a cebola. O especialista em medicina baseada em evidência está preocupado com a crescente procura na internet por receitas caseiras para tratar doenças graves. Você precisa primeiro ver se tem evidência científica que aquela é a melhor opção. Ele analisou outras populares receitas naturais divulgadas na web. A mais recente é usar água oxigenada no ouvido de criança com otite. Será que funciona? Tem uma lógica nisso que a água oxigenada pode matar algumas bactérias. Mas para você ter uma ideia, otite crônica em criança, em geral, o antibiótico não tem efeito, nem é recomendado. O antibiótico sistêmico não funciona. Você imagina pingar uma aguinha oxigenada lá. Se o problema for conjuntivite, uma compressa com suco de cenoura pode ajudar? A cenoura pode contaminar o olho e uma irritação qualquer, até viral, acaba virando uma infecção ocular. Tem mais! Na rede, a dica é tratar diarreia com carvão ativado. O carvão ativado a gente usa para intoxicações, envenenamento, para coisas mais sérias. No caso da diarreia, existe tratamento caseiro, simples. A receita é velha conhecida. 2 colheres rasas de açúcar e 1 colher pequena de sal, misturadas a 1 litro de água filtrada. Comece com o soro caseiro, converse com o seu pediatra e vê se a criança está melhorando ou piorando, e aí você dá o seguimento. Depois que o Enzo foi parar na UTI a partir de uma receita caseira contra a tosse aprendida na internet, a mãe ficou mais cautelosa. Eu aprendi que nunca mais fazer nenhuma receita caseira vista pela internet, né? Que para melhorar a tosse, somente medicação mesmo, como a pediatra dele tinha receitado. Uma coisa tão simples, né, ao nosso ver, que a cebola se agravou, teve um quadro muito grave, né, para a vida do meu filho.